Ó, vamos começar então. Essa é a aula 2.1, ou aquele pós-aula, né, que eu já fiz da primeira aula também, mas eu notei que pessoas têm pulado, porque o vídeo da aula 1 e da aula 2 tem muito mais visualização do que o vídeo 1.1. Esse momento aqui, tá, eu acho muito importante. Sabe aquele momento que quando a gente chega num curso e fica trocando uma ideia antes de começar a aula, ou na hora que acaba também, você fica conversando sobre o que foi discutido ali e tal? Essa aula aqui pra mim tem esse sentido, e isso faz parte do curso. Como eu disse na 1.1, que você provavelmente não viu, não é só pra fazer uma revisão, né? Porque o que já foi dito, mas talvez melhorar alguma coisa que eu disse, ou dizer também algo que eu não disse, né? Porque eu esqueço das coisas também. Acontece até mais do que deveria. Eu preparei aqui alguns temas e na aula de lentes eu achei que ficou algumas coisas importantes de fora para falar, e também tem uma nomenclatura que eu acho importante a gente esclarecer aqui também, porque é confuso mesmo, mas a gente chega lá. Então, primeira coisa, quando a gente vai falar de lentes, e isso aqui é uma coisa importante, como eu disse, para a gente conversar sobre fotografia, sabe? A gente precisa estar entendendo os mesmos termos. Então, quando a gente vai falar de lente, a gente pode usar 3 nomenclaturas que eu não falei na segunda aula, na última aula, ou na aula de lentes. E essa nomenclatura eu não falei durante a aula de lentes, tá? Falei assim meio por cima. Mas para a gente deixar tudo bem explicadinho, as lentes, no geral, além de lentes específicas, se separam em 3 grupos principais, principalmente da fotografia que a gente vai conversar aqui. São lentes grandes angulares, normais e telefotos, beleza? Além disso, o que a gente tem? Falei, lente tilt shift, lente pancake, lente fisheye ou olho de peixe, lentes macro, lentes de cinema e até super teleobjetiva, sabe? Mas vamos vamos mais pertinho aqui. Lentes grandes angulares, normais e tele. Qual que é a diferença delas, se vocês precisam entender? A grande angular, ela já te dá uma dica, né? Grande angular é a lente grande, aberta, lembra? 24mm. Tudo que está abaixo de 35mm, a gente considera como lentes grande angulares. Então, 24, 28, 16 são lentes grande angulares. São lentes que, no geral, são feitas para fazer, são muito usadas em arquitetura, foto de paisagem, fotografia de evento também, mas na fotografia de evento a gente usa muito essa lente para quê? Para fotografar decoração, que é arquitetura, né? Para fotografar o local, para fotografar alguns momentos bem específicos, talvez que tenham muitas pessoas que precisam estar na mesma imagem, né? A gente usa essas lentes também. As ditas normais aí, que vão do 35 até o 50 e poucos milímetros, por que elas são chamadas de normais? Porque quando a gente vai ver uma fotografia feitas com essas lentes, a gente vai ter uma percepção muito similar ao que o nosso olho tem. Então, não vai ser uma foto distorcida, não vai ser uma foto que você vai enxergar as bordas arredondadas, sabe? Assim como também não é uma foto macro, que é aquela foto bem de pertinho, assim, mostrando os olhos de um inseto. A gente não enxerga aqueles olhos do inseto a olho nu, a gente precisou daquela lente para mostrar isso. Entre essas lentes ditas normais, são lentes que atendem isso, são lentes que a gente vai ver, o que a gente vai ver através dessa lente é muito similar ao que o nosso olho vê em relação à distorção. Eu acho que eu vou até colocar vou colocar o nome dessa aula de aulas de lentes parte 2, porque daí o pessoal vai ver. As lentes teleobjetivas já são lentes a partir de 70mm ali. E essas lentes são aquelas lentes que a gente consegue ver as coisas mais distante um pouco, elas trazem mais próximo da gente. Mas o que a gente vai ver através dessa lente já não se compara mais ao que a gente vê com o nosso olho, tá? Porque vai ter uma compressão de perspectiva, lembra que eu comentei disso já? Os fundos, o desfoque que vai ter, mas são lentes muito usadas para retrato, para a gente deixar o pessoal bonito, sabe? Assim como eu comentei do 85mm na última aula, mesma coisa. São lentes que têm esse tipo de características. Lembra das características das lentes? Que não adianta a gente ficar falando de um modelo específico de lente, porque existem bilhões de lentes de marcas diferentes, de fabricantes diferentes, dentro da mesma milimetragem, mas as milimetragens em si, elas já têm as suas próprias características, que é isso que a gente tem que pensar aqui, tá? Grande angular, normais e tele. Sabe uma dúvida que eu tava aqui também? Eu, quando tô editando esses vídeos,
Eu acho que eu falo muito devagar. Vocês percebem isso também? Ou vocês já veem tudo em acelerado, como eu também vejo as coisas no YouTube? Comenta aqui pra mim em que velocidade que você vê isso, pra eu saber se eu preciso mudar um pouco essa dinâmica também, ou se eu já posso deixar o vídeo mais acelerado direto na edição. Se os cortes que eu faço também, esses jump cuts, né? Se não tão estranhos, nada. Comentem também, porque eu tô aprendendo muito sobre isso de edição de vídeo. Então, se vocês puderem me dar a opinião de vocês, agradeço infinitamente. Outra coisa também, eu queria muito agradecer, tá? Quem comentou já nos últimos vídeos. Fiquei muito feliz, achei que eu tava fazendo isso sozinho, já vi que não. Então, muito obrigado a quem comentou, deixou a curtida também. Se puder fazer isso nesse vídeo, me ajuda muito. É o que dizem, né? E uma das dúvidas que teve, que foi mais técnica, assim, foi sobre que lente eu indicaria. Eu acho que é difícil a gente fugir desse tipo de pergunta, né? E o que eu penso, tá? Eu já queria dar esses R$3 aqui do meu entendimento sobre que lente que você deveria comprar. Na última aula eu já disse que depende muito, né? Depende muito do que você quer fazer. Mas tem as coringas? Tem as coringas. E eu também já queria falar um pouquinho sobre essa diferença do APS-C pro full frame. Eu já expliquei que nesse curso eu vou sempre usar as nomenclaturas da lente me baseando numa full frame. Mas existe essa tabela de equivalências. E eu vou deixar... Vou colocar aqui do lado, ó. Olha só, falei que não ia fazer esse tipo de coisa, mas estou fazendo. Isso aqui é a tabela de equivalência das milimetragens das lentes, viu? Pronto. Qualquer coisa, pausa. Por quê? Porque quando eu falo que a 35mm é uma lente muito boa para a gente começar, uma distância focal interessante de enquadramento, se a sua câmera não for full frame ou tiver o sensor APS-C, você vai ficar nessa dúvida de qual lente deveria ser. E ó, e eu até indiquei para ele o que seria equivalente a uma 35mm, mas falei que ele poderia comprar uma lente 24 para full frame. Eu sei que hoje existem muitas marcas chinesas novas aí que eu não conheço muito. Inclusive essa lente que está me filmando aqui é uma da Viltrox, é uma lente chinesa também, que eu achei excelente, tá? Excelente custo-benefício. Mas não conheço outras lentes e também não conheço lentes mais para sensores APS-C. Fazem muitos anos já que eu trabalho com sensores full frame, então eu não acompanhei mais o mercado, né? Mas eu sempre posso falar sobre essa relação da distância focal. Eu trabalhei durante muitos anos ainda mais quando eu fazia muito aniversário infantil, eu tinha uma câmera com sensor cropado, menor, ou APS-C, e da Nikon era uma D7100, e eu trabalhava basicamente, eu tinha uma cinquentinha, tá? Que é a primeira lente que todo mundo vai comprar na vida, porque é a mais barata. Em outro vídeo eu explico porque ela é a mais barata, mas eu usava uma 35mm, porque essa 35mm me dava a equivalência, olha só isso agora, essa 35mm na câmera com sensor APS-C me dava a distância focal de uma 50mm numa full frame. E 50mm numa full frame eu consigo fazer fotos de pessoas, enquadrar pessoas, 4, 5 pessoas na mesma foto, sem precisar andar 8 metros para trás, que é uma realidade de quem está fotografando dentro de ambientes de festa infantil. Então, com essa lente 35mm, eu fazia tudo que eu tinha para fazer, e eu só colocava a lente do kit quando era a hora do parabéns, para pegar uma foto mais aberta, sabe? Do restante eu fazia tudo com 35mm. Esse pra mim, tá? Seria o kit inicial de todo fotógrafo que quer começar assim, trabalhar com um evento. Claro, eu tô falando da minha experiência, tá? Seria uma 35mm de verdade, tá? Não uma 35 pra APS-C. Entenderam, né? Uma 35 equivale a 50. Eu acho excelente isso, sabe? Pra fazer festa infantil. Assim como se você tiver uma full frame, por exemplo, você pode ter uma 50mm que vai te atender igual essa 35 atendia no APS-C, entendeu? Existem essas equivalências. Não precisa decorar isso, tá? Não precisa entender isso. Você só vai entender isso quando você tiver a sua câmera. Aí quando você for pesquisar sobre lente para comprar, aí você vai entender tudo isso aí, vai ver qual que é equivalente, qual que é melhor para o seu, o que que você quer. Quando você trocar para full frame, aí você vai conhecer outro sistema. Assim como eu te disse, a partir do momento que eu comecei a trabalhar apenas com câmeras full frame, eu não sei mais quais são os equipamentos para sensores menores. Eu não acompanho mais esse mercado, porque esse mercado já não me interessa mais. Eu não vou voltar até a câmera APS-C. Por mais que eu vejo, às vezes, alguns vídeos, é muito título, né? Porque eu não vejo vídeo de fato, da galera que fala mais sobre equipamento, não tem equivalência, tá? Ah, o ISO, o desempenho de ISO, beleza, o desempenho de ISO melhorou das APS-C, mas ainda assim, não existe comparação uma câmera APS-C com um sensor full frame. Isso é uma coisa que estão vendendo porque eles gostam de vender APS-C, mas o sensor full frame é muito melhor. Como eu disse na primeira aula também, para quem quer ser fotógrafo, não está preocupado com o vídeo,
É melhor você ter uma full frame antiga, que eu posso falar das Nikon, né, que eu conheço mais também. Uma D750, uma D610, até D600, sabe? Do que você comprar uma mirrorless nova da Nikon APS-C. Para fotografia, a estética, a textura, tudo, sabe? Que você vai ter com essa entrega do... Tô conferindo o que você tá gravando. Com essa entrega do sensor full frame é totalmente diferente. Faz muita diferença. Acredita em mim. Beleza? Então falei muito, né? E não respondi lá a pergunta dele, respondi no comentário, na verdade. Mas eu sempre indicaria para, sim, ó, quem tá começando, a gente vai falar de 35 ou 50. Pode falar de 24 também, a gente vai falar de 24 se você tá falando de um sensor APS-C e você quer investir numa 24. Aí você vai comprar uma 24 boa para full frame já, sabe? E investimento em lente, tá? Lente nunca joga fora. Lente não tem essa vida útil que nem a câmera, que uma hora vai quebrar. A lente, se você cuidar dela, se você não quebrar ela, é muito difícil ela ter algum defeito. Ela pode ter algum desgaste de partes mecânicas, né? De foco, ou lentes que são zoom também, né? Que tem mais esse impacto. Mas é manutençãozinha. Lente boa vai ser lente boa pro resto da vida. Lente ruim é lente ruim pro resto da vida. Então, se você puder comprar uma lente boa, melhor. Invista mais em lente do que em câmera. Vai por mim. Normalmente, o problema da fotografia é o que tá na frente da câmera, que é a lente, e é o que tá atrás da câmera, que é o fotógrafo. Geralmente, esses são os problemas de fotos ruins. Bom, tá focando ainda essa porra? Bom, então agora acho que é isso, tá? Se você chegou até essa parte, que eu acho que você não pulou, né? Se você não pulou, você chegou até aqui. Comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou, que tem gente assistindo o vídeo até o final também e não perdendo interesse lá nos 4 minutos, por favor. Pode comentar agora. Eu vou esperar. Nossa, a luz nem falhou hoje, eu acho. Vou ver na edição. Beleza? Então é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu volto na próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre fotometria e daí eu vou ter que fazer umas gambiarra aqui, ó, porque daí eu vou mostrar a foto para vocês mesmo. Consegui filmar a tela da câmera, vou fazer com o celular também. Recomendo muito que vocês tentem fazer aqueles exercícios, sabe? Tentem fotografar pensando nas configurações um pouco para você ver o que muda. Mas na próxima aula eu vou mostrar isso na prática, tá? Beleza? Se gostou, sabe, né? Curte aí, se inscreve, comenta. Muito obrigado. Até a próxima.